Estamos hoje no sexto estudo e provavelmente a gente vai ter só mais um. Então, na semana que vem a gente finaliza essa série de introdução ao Antigo Testamento. Claro que a gente não consegue falar tudo que o Antigo Testamento significa, também não é esse o propósito. O propósito é dar uma noção geral dos livros do Antigo Testamento, da situação histórica, de um modo muito geral, e de algumas coisas, algumas noções do Antigo Testamento e de conteúdos que perpassam o Antigo Testamento, coisas importantes, né? Então, hoje é essencialmente uma questão mais histórica para a gente conseguir entender um dos maiores, não dos maiores períodos em importância do Antigo Testamento, mas um dos períodos que mais livros do Antigo Testamento pega, tá? Que é o último milênio antes de Cristo. Mostrei essa cronologia no último estudo. Aqui nós temos, desde Abraão, que é colocado aproximadamente 2000 a.C., o Êxodo teria acontecido por volta de 1500 a.C., Josué, então, e a conquista de Canaã estaria aí por volta de 1375, mais ou menos. E a partir de Saul, primeiro rei de Israel, esse foi o tema do nosso último estudo, a monarquia, o período dos reis de Israel. Saul foi o primeiro rei. A partir de 1050 nós temos o Reino Unido, o período da monarquia, né? Até aqui estão os juízes. A partir daqui nós ter um rei. Saul foi o primeiro, Davi, Salomão. E muito bem, aqui então a partir de 1050, né? Vamos arredondar para 1000 a.C. 1000 a.C. até 400. Temos o Reino Unido e depois o Reino Dividido e por fim o exílio. Então, esse período aqui, tá? Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 9 não retratam este período. De 1000 até 400 a.C. É interessante isso, né? Dos 39 livros, 30 livros retratam esse período. E só 9 não. Desses 9 são os 5 livros escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Josué, Juízes, né? Que está antes desse período. E a gente poderia colocar Jó também, porque Jó, provavelmente pelas descrições do livro de Jó viveu no período de Abraão. Então, mas fora esses 9 livros, os 5 livros de Moisés, Josué, Juízes, Rute e Jó, todo o restante, os outros 30 livros, se compreendermos este período, temos a base histórica, social e espiritual para compreender 30 livros do Antigo Testamento. Então, esse período é um período essencial para a nossa compreensão da maioria do Antigo Testamento. Por isso que eu falei o último milênio antes de Cristo, né? A maior parte do Antigo Testamento se desenvolve nesse período aqui. E eu nem colocaria os últimos 400 anos, porque o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, viveu aqui em 400 anos antes de Cristo. Então, na verdade, são 600 anos que nós temos aqui. De 1050, né, até 400 antes de Cristo. Esses 600 anos aqui, 30 livros do Antigo Testamento acontecem nesses 600 anos aqui. Então, se nós entendermos melhor esses 600 anos de história aqui, e do que aconteceu socialmente no povo de Israel, né, e as noções espirituais desse período aqui, a gente consegue compreender a situação de 30 dos 39 livros do Antigo Testamento. 85% da história relevante para a compreensão desse período está nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Olha, eu não sei, mas chuto que não sejam livros tão lidos assim, tá? Mas 85% da história relevante para a compreensão desse período, desses 600 anos, está justamente nesses livros aqui. Então, esses livros, 1º e 2º Samuel, que é o início da monarquia, a instituição do primeiro rei, depois vem Davi, e com Davi nós teríamos, eu já falei isso para vocês, né, que
a gente poderia, uma outra forma de ler a Bíblia, é a gente pegar e tentar ler cronologicamente. É muito mais complicado, mas se a gente fosse tentar fazer isso, a gente leria lá 2 Samuel, quando fala da vida de Davi e do reinado de Davi, e a gente leria lá 2 Samuel, 1 Reis, né? E leria os Salmos de Davi, por exemplo. Quando a gente estivesse lendo ali primeiro Reis, né, e 2 Reis, a vida de Salomão, a gente leria os livros de Salomão, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Provérbios, né? E então vejam como essa época aqui, ela está implicada em diversos dos livros. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que narram o mesmo período, tá? Então, esse período aqui é 85% da história relevante. Se a gente dominar, ou pelo menos ler bem, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, nós vamos entender 30 livros do Antigo Testamento. Os reis de Israel, aqui a gente tem uma tabela dos reis, começa com o Reino Unido, Saul, depois Davi e Salomão, e depois de Salomão a divisão, Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte durou menos, foi até 722 a.C., o Reino do Sul dura um pouco mais, dura 140 anos a mais, vai até 586 a.C., por isso é um pouquinho maior. Mas boa parte dos profetas viveu no período dos reis de Israel e de Judá. Então, justamente nesse período que é descrito em 1º e 2º Reis, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Boa parte dos profetas viveu no período dos reis de Israel e Judá. E suas profecias eram a voz de Deus frente ao que estava acontecendo justamente nessa época. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha o profeta Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias durante os reinados de Jeroboão, rei de Israel, de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então vejam como o próprio profeta faz questão de situar o reinado, quer dizer, quem é o rei da época. E situando quem é o rei da época, ele também situa os ouvintes dentro do que está acontecendo, né? Então, Jeroboão, reino do norte, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esse é o período de Oséias. Portanto, Oséias viveu nesse período e está profetizando para este período. É a palavra do Senhor que veio a Oséias. Portanto, Deus quer falar alguma coisa ao seu povo nesta época. Qual é o conteúdo de Oséias? Qual era a característica do período? Jeroboão, né? Veja que ele diz que ele viveu na época de Jeroboão. Muito bem, vamos ver o que Jeroboão. Jeroboão, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, e aqui é Jeroboão I. E veja que isso está lá em 2 Reis, capítulo 14. Por isso que eu digo para vocês que, conhecendo 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, a gente vai ter a característica histórica do período. Então, Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Jeroboão aqui é Jeroboão I, que viveu bem antes de Jeroboão, aqui é Jeroboão II, tá? E Jeroboão, esse Jeroboão aqui, é aquele que fez nós vimos isso no estudo passado, aquele que fez 2 bezerros de ouro e colocou um na ponta de baixo do reinado, o outro na ponta de cima do reinado, e mandou o povo adorar os bezerros, para o povo não sair do reino do norte e não ir para Jerusalém, reino do sul. Então, esse é o pecado, um pecado de idolatria. E esse Jeroboão II, bem depois já, fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados. Então, essa época é uma época de idolatria, uma época de afastamento de Deus e da aliança com Deus, tá? Isso no reino do norte. Agora veja no reino do sul o que estava acontecendo. O rei Acás, que é um dos reis que Oséias cita, né? Acás, rei de Judá, não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios.
Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Olha a situação da época do profeta Oséias. O próprio rei de Judá, do povo de Deus, do reino do sul de Judá, queimou o seu filho como sacrifício a Moloque, né, que era o deus da época, que exigia sacrifício de crianças. Então o próprio rei do sul de Judá, um reino que teoricamente, olha, só para vocês terem uma ideia, qual é a capital do reino do sul? Jerusalém. Então foi o rei de Jerusalém, um rei que deveria ser um reino de Deus, o rei de Deus. Mas o rei Acaz queimou o seu filho como sacrifício a Moloque. E também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas, debaixo do... Uma total perversão, um total afastamento de Deus. E então, essa é a época. Então, quando Oséias começa o seu livro dizendo: palavra do Senhor que veio a Oséias nos dias de Jeroboão, Jotão, Acaz e Ezequias, ele está situando para nós entendermos qual é a época e o que está acontecendo nessa época, tá? O que Deus mandou Oséias dizer? Oséias 6,4 diz: que te farei, ó Efraim? Efraim é uma forma, é interessante você saber isso. Efraim é a tribo mais forte do Reino do Norte. Então, quando no Antigo Testamento se fala de Efraim, principalmente nessa parte aqui dos reis e a partir da divisão do reinado, toda vez que fala de Efraim, está falando do Reino do Norte normalmente, tá? É a principal tribo que governava o Reino do Norte. Que te farei, ó Efraim, Reino do Norte? Que te farei, ó Judá, Reino do Sul? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Olha as palavras de Deus, né? O amor de vocês cedo passa. É um amor passageiro, é um amor sem profundidade, né? Isso Deus manda dizer para o seu povo. Que mais? Deus acusa o seu povo de prostituição e de infidelidade. Se vocês devem lembrar, a esposa de Oséias era prostituta, a esposa de Oséias era adúltera, teve relações com vários homens, fugiu de casa e etc. E através da situação de vida do próprio profeta com a sua esposa, Deus está sinalizando o que está acontecendo entre Deus e o seu povo, né? O povo também está sendo infiel para com Deus, o povo também está procurando outros deuses, né? E o amor... não há fidelidade do povo de Deus para com seu Deus, e esse amor é um amor passageiro, um amor como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então essa é a situação. Vejam outro profeta, Miqueias. Miqueias começa da mesma forma. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, aqui é o versículo 1, palavra do Senhor que veio a Miqueias, durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias. Então Miqueias agora está de novo situando os reis do sul. Miqueias viveu nesse período e profetizou a palavra do Senhor. Deus falou com Miqueias e mandou Miqueias dar este recado para o povo de Judá, né? Durante os reinos de Jotão, Acaz e Ezequias. Não só ao reino de Judá, também ao reino de Israel. Deixa eu mostrar isso para vocês já. Mas então, vejam aqui eu não achei um mapa melhor. Eu acho que pode colocar a tela inteira, Silvia, para eles conseguirem ver um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Está bem pequeno aí, mas aqui a gente tem os reis, tá, do sul e do norte. E aqui, por exemplo, a gente tem, Elias vive nesse período, Eliseu, Jonas é desse período, Amós, Oséias, aqui a gente tem Obadias e Joel nesse período, Isaías e Miqueias nesse período, e aqui estão os reis. Então vocês podem ver como entender os reis de Israel, o período dos reis de Israel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas,
que dá a história do que está acontecendo. Quando a gente entende essa história desses reis, a gente consegue entender o pano de fundo histórico para o qual esses profetas estão profetizando, a palavra de Deus, né? Por que Deus manda os profetas dar este recado, né? Então, por que Deus mandou Oséias falar, né? É isso que está acontecendo nessa época. E assim vai Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque. Vocês notam quantos profetas até o final dos reinados. A maioria dos profetas estão justamente dentro e em paralelo a esse período dos reis de Israel e de Judá. Deus chama o seu povo ao arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Importante entender isso, até para entender o que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois é a ruína de Israel e de Judá. E Deus também fala da ruína de Israel e de Judá. Os profetas já falam da ruína de Israel e de Judá. Mas notem que essa ruína não aconteceu sem um ato prévio do amor de Deus, em que Deus conclama o seu povo ao arrependimento, em que Deus dá oportunidade para o arrependimento, que Deus manda profetas, né, chamando o povo ao arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. É a mensagem de Deus para Oséias. Apesar de toda a infidelidade, Deus, o esposo, continua amando a esposa e chamando a esposa, Israel, né, o seu povo ao arrependimento. Continuando, mas Deus também avisa da ruína e do castigo. A palavra do Senhor veio a Miqueias, visão que ele teve sobre Samaria e Jerusalém. Samaria era a capital do reino do norte e Jerusalém era a capital do reino do sul. Portanto, Miqueias profetiza, tem uma palavra do Senhor, tanto para Samaria quanto para Jerusalém, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Notem que acusação severa. Qual é a transgressão de Judá? Samaria, a capital está completamente afastada. Qual é o altar idólatra de Judá? Jerusalém. Vejam no que tinham virado as capitais. E isso era sinônimo do restante do reino também. Qual é o altar idólatra de Judá? Jerusalém, a capital, se tornou um altar de idolatria, né? Vocês veem o próprio Acás, que nós lemos antes, né? Que sacrificou o seu filho e morava em Jerusalém. Deus continua, por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens. O que Miqueias está fazendo aqui? Na verdade, não Miqueias. Deus através de Miqueias. É um recado de Deus para o seu povo de Samaria e de Jerusalém. No caso aqui, Samaria, Reino do Norte. Miqueias já está profetizando a queda do Reino do Norte, de Israel, e sua capital Samaria. E agora notem, isso aqui é uma profecia, não tinha acontecido ainda, mas notem a profecia, vai acontecer exatamente isso. Farei de Samaria um monte de entulho. Samaria era a capital do Reino do Norte, cidade orgulhosa. Mas o que Deus diz? Eu farei de Samaria um monte de entulho,
ou seja, ela vai ser destruída em campo aberto. Um lugar para a plantação de vinhas, não vai mais ter cidade, vai ser um lugar de campo. Atirarei as suas pedras no vale e porém a descoberto seus alicerces, não vai mais ter cidade. Porém a descoberto seus alicerces, cidade vai acabar. Só vai se ver os alicerces das casas, tá? Vai virar campo. Isso é destruição. Deus está prevendo a destruição de Samaria. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. São as imagens a deuses pagãos. As imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo e destruirei todas as suas imagens. Então Miqueias está profetizando a queda do reino do norte. Deus dá a oportunidade para que eles se arrependam, mas eles não se arrependem. Então Deus já manda o profeta avisar que Deus vai castigar e Deus vai permitir que os inimigos invadam e Samaria vai virar um monte de entulho. Né? Agora vejam, isso aconteceu exatamente em 722. 722 cai o reino do norte, cai Samaria. Vejam como Miqueias continua falando. Quando os assírios invadirem, então Miqueias já está dizendo quem vai invadir. Os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, estará entre as nações. Vejam a profecia. Quem vai invadir o reino do norte? Os assírios. Marcharem sobre as nossas fortalezas. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos. No meio de muitos povos. Portanto, o que está deduzindo aqui? Eles serão tirados da sua terra e serão deportados para outra terra. Para outras nações, estará entre as nações. Pessoal, foi exatamente o que aconteceu. Vejam aqui nós temos o reino assírio e as deportações. Império Assírio, em rosa, e a área conquistada por Tiglat-Pileser III, mas veja aqui as deportações. Samaria, as deportações. Entre 734 e 732, aconteceu uma primeira deportação, quando Tiglat-Pileser III era o governante. Entre 724 e 720, e daí aconteceu a maior deportação, está em vermelho, quando Salmaneser e Sargon II estavam no governo, aconteceu outra grande deportação. Deportação. O pessoal foi tirado daqui e foi levado, né, para a Síria. E ainda entre 716 e 715, teve mais uma deportação, um pouco menor, mais uma terceira deportação, segundo. Então, essa é a realidade. E notem, então, que o que Miqueias está fazendo, Miqueias está profetizando antes que isso aconteça. E o que Miqueias falou foi: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, estará entre as nações. E foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, característica de cada povo, característica dos assírios, era pulverizar os povos conquistados, para evitar rebeliões. Então eles conquistavam uma cidade, eles pegavam esse povo e pulverizavam entre as nações. E pegavam outros povos conquistados e colocavam naquela cidade. Assim tinha uma mistura de povos e eles às vezes nem se entendiam e isso evitava rebeliões. Então essa é a característica dos povos assírios. Uma pulverização dos povos conquistados. E foi isso que aconteceu, né? Exatamente isso. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, estará entre as nações. E foi isso que o Império Assírio fez desde 734, principalmente em 722, deportou o povo, pulverizou o povo e colocou. E aí a gente entende a questão dos samaritanos no Novo Testamento. Eles pegaram o povo, a maioria do povo de Israel, foi deportado para outros lugares da Assíria e outros povos do reino assírio foram colocados para habitar em Samaria. Ou seja, o que virou Samaria?
uma mescla de muitos povos, de muitas culturas e de muitos deuses. Por isso, esse problema vai para o Novo Testamento, em que os judeus não consideravam os samaritanos um povo puro, porque Samaria já era, depois, um povo absolutamente misto desde a época dos assírios, né? Aí a gente começa a entender até um pouco mais o Novo Testamento. Continuando, Deus também revela a destruição de Judá. Então, Miqueias tanto preveu a destruição do reino do norte quanto do sul. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião. Sião é o monte do templo, né, no Antigo Testamento, o monte Sião que está em Jerusalém. Então, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, bem parecido com o Brasil, né? Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, também bem parecido com hoje em dia, né? Algumas igrejas aí que ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Portanto, o reino de Judá estava seguro de que era o reino de Deus, que eles habitavam na cidade santa de Jerusalém, entre eles estava o templo no monte Sião, né, sagrado. Eles se achavam seguros e achavam que Deus estava no meio deles, só que Deus estava vendo o que os líderes estavam fazendo, julgando sob suborno, o que os sacerdotes estavam fazendo, ensinando visando lucro, o que os seus profetas estavam fazendo, enfim, uma deterioração moral e religiosa completa. E agora vejam, por isso, por causa de vocês, Sião, o Monte Santo, onde estava o templo, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Quem está falando isso? Deus está falando isso. Sobre o quê? Sobre o templo. Deus está dizendo que a colina do templo vai virar um matagal, e que Sião, o Monte Santo, será arado, e Jerusalém, a cidade santa, se tornará um monte de entulho. Miqueias profetizou isso 120 anos antes disso acontecer. Contorça-se em agonia o povo da cidade de Sião de Jerusalém, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia. Assim como Deus já tinha profetizado e avisado que os assírios invadiriam o reino do norte e deportariam a população para Samaria, Deus agora, com 120 anos de antecedência, profetiza que Jerusalém será invadida, que Jerusalém será arada, destruída completamente, vai virar mato, um monte de entulho, e que vai sofrer como agonia, como uma mulher em dor de parto, e que vai para a Babilônia. Com 120 anos de antecedência, Deus já diz que o seu povo vai sofrer as consequências e vai ser deportado para a Babilônia. Isso não sem Deus sempre de novo oferecer chance de arrependimento e tal. Mas o povo continuou nos seus pecados. E foi exatamente isso que aconteceu. Miqueias profetiza a queda do reino do sul de Judá e da sua capital de Jerusalém. E isso aconteceu em 586 a.C. Notem as datas. O reino do norte se fixa em 722, a queda do reino do norte e a principal deportação de Samaria, né, para os assírios. E em 586 é a principal queda e destruição do reino do sul. Notem aqui, antes da gente passar essa tela aqui, o que vai acontecer com Jerusalém? Diz Deus,
O monte será arado, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um matagal. Tá? É o que Deus está falando. E eles iriam ser levados para a Babilônia. Olha o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Em 500, a partir de 590, a partir de 612, na verdade, a Babilônia se torna o principal império, e o Império Babilônico, né? E o povo de Jerusalém, exatamente como Deus havia previsto, foi deportado para a Babilônia. Vejam isso descrito. Isso é chamado de o exílio, o cativeiro babilônico, porque eles foram deportados, eles foram tirados de Jerusalém e foram levados para a Babilônia, né, cativos. É o exílio, eles estão fora da sua terra. Então, o exílio, o cativeiro babilônico, as 3 deportações, houveram 3 deportações. Uma delas em 597, quando foi deportada a nobreza e a maior parte da população de Israel. Esse é o período que Ezequiel foi deportado junto, o profeta Ezequiel. Em 586 vem outra deportação, e dessa vez a destruição de Jerusalém. E em 582 teve mais uma deportação um pouco menor, com 745 pessoas sendo deportadas. Deixa eu mostrar isso para vocês biblicamente. De novo, onde está? Segundo Reis 24. Então vejam lá. Falando da primeira deportação. Então, segundo Reis 24 narra exatamente a primeira vez que Nabucodonosor leva o pessoal. Nabucodonosor, aquele mesmo rei lá da época de Daniel, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, provavelmente, inclusive, essa é a época que Daniel também foi deportado, tá? Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade de Jerusalém e levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Cortou e levou consigo todos os utensílios de ouro do templo. Alguns utensílios de ouro, como as colunas do templo de Salomão, eram coisas muito grandes. E vários outros tesouros da época do templo. Então ele cortou e levou consigo todos os utensílios de ouro do templo. Levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, homens valentes, artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ele levou todos os nobres, tanto a parte intelectual quanto a parte dos especialistas em trabalhos, foram deportados. Ninguém ficou a não ser o povo pobre da terra. Então, nessa primeira deportação, foram deportados 10.000 pessoas, tá? Entre a nobreza de Israel. Essa é a época em que Daniel foi deportado. E Daniel vai para... Notem que depois, né, Nabucodonosor mandou selecionar entre esses jovens, né, os jovens mais inteligentes, mais capazes. E por quê? É justamente porque ele tinha levado os mais capazes. Nessa primeira deportação, em 597, Nabucodonosor levou os mais capazes. A nobreza de Israel, de Judá, na verdade, de Jerusalém, levou para a Babilônia, tá? Muito bem, e também levou, e frisem aqui, já levou em 597, já levou os tesouros da casa do Senhor, já levou os tesouros do templo, e levou tudo que tinha ouro do templo. Continuando. Agora 586, a segunda deportação, e agora vem a destruição de Jerusalém e o exílio. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, é a segunda vez, e a cidade, dessa vez a cidade foi arrombada. Nebuzaradã, chefe da guarda, queimou a casa do Senhor, agora que queimou o templo. Lembra da profecia? Que o templo seria queimado? Queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém e as construções importantes. Virou ruína, virou matagal, exatamente como a profecia de Miqueias, 120 anos antes. As casas foram queimadas, Nabucodonosor e o seu chefe da guarda queimou o templo. Então, não tem mais templo, o templo foi queimado, o palácio foi queimado,
as casas de Jerusalém foram queimadas, as construções importantes foram... Jerusalém virou ruína. Todo o exército dos caldeus derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Tá? Então, notem aqui as implicações disso. Jerusalém está completamente destruída. 586 a.C. Essa é uma data-chave. A queda do reino do sul, Judá. Jerusalém ficou completamente destruída. Não tinha mais muros. Os muros foram destruídos. As casas foram destruídas. As construções importantes foram destruídas. O templo foi destruído. O palácio foi destruído. Aniquilação. Jerusalém virou mato. Exatamente como a profecia disse de Deus, né? E o que mais? Levaram cativos o resto do povo que havia ficado na cidade. Na primeira deportação tinha sido 10.000, agora eles levaram mais cativos, deixaram alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Levaram também os utensílios de bronze do templo em valor incalculável. A primeira deportação, eles levaram os utensílios de ouro do templo. E na segunda deportação, levaram todos os utensílios de prata em valor incalculável. Portanto, não sobrou nada no templo de Salomão. O templo foi queimado e tudo que tinha no templo, que tinha valor, ouro, prata, bronze, foi tudo levado para a Babilônia, né? E teve ainda uma terceira deportação, bem menor, em 582, no 23º ano de Nabucodonosor, o chefe da guarda levou cativas 745 pessoas. Portanto, só para vocês imaginar o que foi essa época, né? E o que aconteceu. Muito bem, deixa eu mostrar então a cronologia dos profetas para vocês. Então, aqui, ó, pessoal, essas datas, como eu falei para vocês, de 1000 até 400, 30 livros do Antigo Testamento estão nesse período, tá? Nesse período aqui, de 1050 até 400. 30 livros, dos 39 livros, 30 estão nesse período. Então vejam aqui, datas importantes desse período. 722, o cativeiro assírio. 722, o reino do norte acaba. São levados, são deportados para a Síria. Em 586 é a vez de Judá ser levado cativo, né? Ser exilado para a Babilônia, as deportações. Então, essas duas datas a gente tem que levar em consideração, porque a maioria dos profetas está se referindo a essas duas datas aqui. A queda de Israel, a queda de Judá. E vejam que nesse período, então, Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias e Isaías viveram antes, né, da queda do Reino do Norte e já profetizam, muitos deles profetizam a queda do Reino do Norte. Jonas, eu não queria estar no lugar de Jonas, porque Jonas tinha que... Deus mandou ele ir para Nínive, que era a capital do Império Assírio. O Império Assírio era o bicho-papão da época. Agora Deus mandou Jonas ir para a capital de um império pagão. Se coloque no lugar de Jonas, né? Então, mas esses profetas vieram antes do cativeiro assírio. Naum, Jeremias, Sofonias, Abacuque e Ezequiel vieram depois que o Império Assírio já tinha conquistado o Reino do Norte e vieram antes do Reino do Sul. Então, muitos desses falam sobre o Reino do Sul e sobre a queda do Reino do Sul, já profetizam a queda do Reino do Sul, como Miqueias, Isaías, Jeremias. Esse pessoal, Ezequiel viveu nesse período aqui. Ezequiel foi deportado. Ezequiel acabou sendo levado para o Egito na época, porque ele não quis ir para a Babilônia. É o período em que, então, Jeremias, Ezequiel, é o período de Daniel, né? Daniel foi levado cativo e foi para o cativeiro babilônico. Ezequiel passa por esse período. Enfim, depois desse período vai vir Esther. Notem, aqui o templo foi destruído, né? Jerusalém foi destruída, vai vir o período da reconstrução,
com Esdras, com Neemias, mas enfim, fiquem com esse mapa na cabeça, fiquem com essa cronologia na cabeça, porque vejam como o Antigo Testamento, 30 dos 39 livros do Antigo Testamento estão acontecendo, os profetas estão nesse período, tá? E é então interessante, e é isso que eu quero deixar para vocês hoje, é importante entender o que está acontecendo nesse período e fazer esse cruzamento do período dos reis, né, com o período dos profetas, para entender o que está acontecendo e para entender por que Deus está profetizando já a queda, qual é a situação espiritual de um total afastamento de Deus, e por isso Deus já diz que virá o seu juízo, que virá o castigo e que Deus vai permitir que os outros povos dominem o seu povo. E foi o que aconteceu em 722 e 586. Então essas são duas datas importantíssimas do Antigo Testamento, desse período. A maioria dos profetas, de certa forma, está apontando para essas duas datas, mas também está chamando o povo ao arrependimento, tendo em vista essa situação, né, dessa época. Esse é o contexto histórico dessa época. E na próxima eu vou terminar falando principalmente do depois, né, da volta do cativeiro babilônico, os profetas que vêm depois, a reconstrução, então vamos fazer uma conclusão dessa introdução ao Antigo Testamento.